A graça e a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que estejam bem, com muita paz, muita saúde, muita alegria. Nós aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje trouxe para vocês a videoaula desse tapete, que ficou maravilhoso, que é o tapete do jogo de banheiro Irene. Esse tapete ficou pesando 441 gramas. Mas ele ficou com esse peso devido ao barbante que eu usei, que é um barbante Euro Roma, e ele é bem espesso, ele é bem pesado. Porque eu fiz outro, da mesma forma que eu fiz esse, com a mesma quantidade de carreiras, com um outro barbante que ficou pesando 370 gramas, tá bom? Então, ele não é assim tão gastão, é por conta do fio. Ele ficou medindo 70 centímetros de comprimento por 51 centímetros de largura. Como eu falei, eu usei o barbante Euro Roma número 6. E esses multicolores aqui são da B&B. Eu vou deixar na descrição do vídeo o vlog, onde eu dou mais detalhes sobre os barbantes. E eu usei a minha agulha 3,75 da Clover. Eu sempre recomendo vocês assistirem primeiro a aula toda para depois retornar e fazer a peça. Então, eu espero que vocês gostem e uma boa aula para todos vocês. Eu vou deixar um pedaço de fio para poder depois amarrar a pérola. Então, eu venho aqui, dou o meu nozinho. Pode apertar esse nozinho. E vou esticar um pouquinho essa laçadinha aqui. Vou fazer uma correntinha, olha. Só que bem larga. Agora eu vou fazer uma correntinha bem apertada. Vou voltar dentro dessa correntinha larga que eu fiz. E vou fazer um ponto baixo. E uma corrente, que faz a vez de um ponto alto. Essa correntinha aqui vai ficar no lugar do nosso anel mágico. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e uma corrente, que faz a vez de um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação. Então, ficou um ponto baixo e duas correntes. Volto aqui naquela correntinha larga e vou fazer mais um ponto alto. Uma corrente. Volto lá na correntinha e vou fazer mais um ponto alto. Uma corrente. Volto na correntinha, um ponto alto. Vou fazer assim até ficar com 8 pontos altos. Fiz aqui 8 pontos altos, contando aquele primeiro ponto baixo e a correntinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz mais uma correntinha. Vou vir aqui na primeira correntinha, ponto baixo e uma corrente. Venho nela e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui para dentro dessa correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo e duas correntes dessa vez para fazer a vez do ponto alto. Vou voltar aqui, vou fazer mais 4 pontos altos, vou ficar com um total de 5. Então, tenho 2, 3, 4 e 5. Vou alongar aqui o meu fio, volto aqui na segunda correntinha, introduzo a minha agulha e vou puxar esse fio aqui para frente. Ajusto, fiz a primeira pipoquinha. Vou fazer 3 correntinhas, mas faz ela bem folgadinha. Se o seu ponto for muito apertado, pode fazer 4. Vou para o próximo espaço de uma corrente e vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5.
Alongo a minha laçada, volto aqui no primeiro ponto alto, introduzo a minha agulha e puxo esse fio aqui pra frente. Ajusto, fiz a outra pipoquinha. 1, 2, 3 correntes. Volto lá, vou de novo lá no próximo espaço de corrente e vou fazer novamente 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Alongo meu fio, 1, 2, 3, 4, 5, venho no primeiro ponto, introduzo a minha agulha, pego a minha laçadinha e puxo ela para frente. Ajusto, 1, 2, 3 correntinhas. Então, nós vamos fazer isso em todos os espaços de uma correntinha que nós temos aqui, até ficarmos com 8 pontos pipoca, 8 pipoquinhas. Fiz a minha última pipoquinha e já fiz as minhas 3 correntinhas. Agora eu venho aqui, olha, naquela primeira correntinha que nós fizemos, olha, introduzo a minha agulha aqui, olha. E vou puxar o meu fio fazendo um ponto baixíssimo. Posso puxar o meu fio e posso cortar. Agora eu vou arrematar esse fio e vamos colocar logo a pérola. Vou pegar uma agulha mais fina, que aí fica mais fácil. Você pode fazer isso também com agulha de tapeçaria, mas eu prefiro usar agulha de crochê. Então, eu viro aqui pro avesso, puxo o meu fio para trás, divido ele em 2 partes, fica 3 perninhas para cada lado. Posso voltar aqui no mesmo lugar e puxar só 3 perninhas. Agora eu dou aqui 3 nozinhos. E vou esconder esse fio aqui entre as correntinhas, que aí quando a gente for trabalhar nas correntinhas, olha, ele já vai ficar bem escondidinho. Venho aqui, atrás do ponto pipoca, passo ele pra cá, para depois cortar e dar um pinguinho de cola. Agora, vamos passar a pérola. Aqui, nós já fizemos aquele nozinho lá no início, então isso aqui já tá bem preso. Então, a gente já pode vir aqui, não precisa dar nó, já pode vir aqui e dividir ele em 2. 3 para cada lado. Vou passar 3 perninhas lá pra frente. E agora eu vou passar a pérola aqui. Passei a minha pérola. E agora eu vou aqui do outro lado, olha. Ele saiu aqui, o fio tá saindo aqui. Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Vem aqui por baixo. E levo ele lá pra baixo novamente. Aí ficou 4 pontos para cada lado. Agora eu venho aqui atrás e dou 3 nozinhos. 1, 2 e 3. Se o seu espaço lá no início tiver ficado com um buraquinho, agora ele já vai se fechar. Agora aqui esconde só um pouquinho, não precisa muita coisa, que esse fio já tá bem arrematado. Já tá bem preso, é só mesmo para esconder essa pontinha, para ela não ficar arrepiada. Não voltar lá pra frente e ficar aparecendo, que aí fica feio, né? Então, a gente esconde assim. Vou cortar. A gente corta. Vou cortar esse aqui também. Passar um pinguinho de cola para ele não ficar arrepiado. Eu uso a cola jeans, mas você pode usar a cola da sua preferência. Olha, aí eu já
empurra essa pontinha lá pra dentro, pra ela não ficar aparecendo nem ficar arrepiada. Pronto, nossa florzinha pipoca está pronta. Agora eu vou unir as minhas flores. Então, eu pego o meu fio, faço apenas isso com ele. Venho aqui em qualquer espaço aqui de correntinha da flor. Puxo meu fio, seguro esse outro menor lá atrás junto e faço um ponto baixo. E uma corrente. Posso largar o fio que já tá preso. Esse ponto baixo e a corrente faz a vez de um ponto alto. Vou fazer mais uma corrente de separação. Volto aqui no mesmo lugar e vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente, volto aqui no mesmo lugar e vou fazer mais 2 pontos altos. Uma corrente, vou no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, vou no próximo espaço e vou fazer o mesmo que eu fiz do lado de cá. 2 pontos altos. Uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Esses grupinhos aqui de 2 pontos altos vão ficar no lugar do leque. Faço agora uma corrente no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, eu vou fazer o leque. Vou fazer o leque um pouquinho diferente. Meu leque vai ser um ponto alto e 2 pontos altos alongados. Ponto alto alongado, eu vou laçar como se fosse fazer um ponto alto. Mas eu tiro um primeiro, depois tiro 2, depois tiro 2. E vou fazer mais um ponto alto alongado. Laço como se fosse fazer o ponto alto. Tiro 1, tiro 2 e tiro 2. 2 correntes. E agora, vou fazer o outro lado do leque. Fazer um ponto alto alongado. Primeiro, um ponto alto alongado. Então, tiro 1, tiro 2, tiro 2. Outro ponto alto alongado. Tiro 1, tiro 2, tiro 2. E o ponto alto. Uma corrente. Então, aqui, olha, ficou o meu leque. Os 2 pontos altos alongados ficam no meio do leque para ele poder ficar com esse biquinho. Venho no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, eu vou fazer a metade do leque. Só uma metade de leque no lado de cá. Então, primeiro, vou fazer um ponto alto e 2 pontos altos alongados. Tira 1, tira 2, tira 2. Tira 1, tira 2, tira 2. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou emendar a outra flor. Ela vai vir aqui, desse lado. Então, eu laço meu fio, vou fazer a metade de um leque nessa outra flor aqui. Então, primeiro eu vou fazer um ponto alto alongado, mais outro ponto alto alongado, e depois o ponto alto. Então, olha, nós vamos emendar dessa forma. Aqui ficou espelhado, olha. Ponto alto alongado, ponto alto alongado, ponto alto alongado, ponto alto alongado. Ponto baixo, ponto alto normal, ponto alto normal. Agora, eu vou vir aqui na minha primeira flor, na correntinha, fazer um ponto baixo. Volto aqui na minha segunda flor e vou fazer
3 pontos altos. Vou lá na primeira flor e vou fazer um ponto baixo na correntinha. Agora, eu vou fazer o leque aqui. Então, faço um ponto alto e 2 pontos altos alongados. 1 e 2. Vou fazer uma correntinha, venho aqui nas correntinhas do leque da outra flor e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou terminar esse leque daqui. Então, eu faço um ponto alto alongado, mais um ponto alto alongado e um ponto alto. Uma correntinha. Então, olha, já emendamos as nossas duas florzinhas. Vamos continuar. Venho no próximo espaço e faço 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora, eu vou fazer outro leque. Então, faço um ponto alto e 2 pontos altos alongados. Duas correntes, 2 pontos altos alongados. E um ponto alto. Uma corrente. Vou no próximo espaço, vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, olha. Metade de um leque. Então, um ponto alto e 2 pontos altos alongados. Vou fazer uma correntinha e vou emendar a próxima flor. Então, eu venho em qualquer espaço aqui dessa flor e vou fazer metade de um leque. Então, vou fazer 2 pontos altos alongados. E um ponto alto. Vamos fazer a emenda dessa forma. Vou lá na minha segunda flor e faço um ponto baixo na correntinha. Volto aqui na minha terceira flor e vou fazer 3 pontos altos. Vou lá na segunda flor, faço um ponto baixo na correntinha. Hora de fazer o leque, olha. Leque do lado de lá, então tem que fazer o leque do lado de cá. Um ponto alto e 2 pontos altos alongados. Uma corrente. Vou lá no espaço do leque, no espaço de correntinha, faço um ponto baixo. Uma corrente. Vou terminar o leque do lado de cá. 2 pontos altos alongados. E um ponto alto. Prendemos
a nossa terceira florzinha. Vai ficando assim. Vamos continuar. Uma corrente, venho no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui nesse espaço e vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente, 2 pontos altos. Uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente. Venho aqui nesse próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, eu vou repetir o que eu fiz do lado de cá. 2 pontos altos. Uma corrente. 2 pontos altos. Uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente. Agora, nós vamos completar esse lado aqui que ficou faltando. Venho nesse espaço, faço 3 pontos altos. Uma corrente, vou completar o leque. Um ponto alto. E 2 pontos altos alongados. 1 e 2. Uma corrente. Venho aqui nessa correntinha e faço um ponto baixo. Completamos o nosso leque. Uma corrente. Agora, eu vou fazer o leque de cá. 2 pontos altos alongados. E um ponto alto. Uma corrente. Venho no próximo espaço e faço 3 pontos altos. Uma corrente. Novamente, vou fazer o leque aqui. Então, um ponto alto. E 2 pontos altos alongados. Uma corrente, venho aqui na correntinha, faço um ponto baixo. Uma corrente, vou terminar esse leque daqui. 2 pontos altos alongados. E um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente. Vou terminar aqui, onde nós começamos, que eu fiz 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, e aqui ficou apenas um ponto alto, então tá faltando um ponto aqui. Vou fazer o meu último ponto. Venho aqui na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Puxo meu fio e posso cortar. Aí está nossa florzinha emendada. Eu quis fazer esse ponto alto alongado aqui para ver se diminui um pouco aquela curvinha que fica quando a gente faz a emenda. Diminui um pouco, não ficou perfeito, tá vendo? Esse lado aqui não fica tão bom quanto o outro fica melhor. Não ficou perfeito, mas eu acho que diminuiu um pouco, né? Agora, nós vamos para a cor lilás. Vou pegar o meu fio daquela mesma forma, faço apenas isso com o meu fio. Venho aqui, olha,
naqueles grupinhos de 2 pontos altos, olha. Vem nesse primeiro espaço aqui de uma correntinha. Vou puxar o meu fio, seguro o outro lá atrás, vou fazer um ponto baixo e uma corrente, que faz a vez de um ponto alto. Vou fazer aqui mais um ponto alto. Vou fazer uma corrente. No próximo espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. Nós vamos fazer 3 pontos altos em todos os espaços de corrente. Aqui no final, vou fazer o ponto que tá faltando. Uma corrente, 3 pontos altos. Vou fazer 3 pontos altos em todos os meus espaços de uma correntinha. Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer até chegar ali na nossa emenda. Então, vou fazer 3 pontos altos em todos esses espacinhos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui na minha emenda. Aqui na emenda, olha, eu fiz 3 pontos altos em todos os espaços. Aqui na emenda, eu vou fazer ponto alto alongado novamente. Então, vem aqui, olha, nesse ponto baixo, que nós fizemos a emenda, e vou fazer 3 pontos altos alongados. 1, 2 e 3. Uma correntinha. Aí, eu vou pro próximo espaço de correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Então, essa carreira é bem simples. Tô tentando fazer um vídeo mais curto. É bem simples. 3 pontos altos em todos os espaços de correntinha. Quando chegar aqui na emenda, vai fazer 3 pontos altos alongados. Nessa emenda aqui também, 3 pontos altos alongados nessa emenda aqui. Continua fazendo 3 pontos altos em todos os espaços. Quando chegar aqui do outro lado, nessa emenda aqui, 3 pontos altos alongados. Nessa aqui também, 3 pontos altos alongados. Vou fazer o meu e volto com vocês. Cheguei onde nós começamos e aqui está faltando um ponto, como eu falei com vocês. Vou fazer o meu ponto que está faltando. Venho aqui na correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Olha como ficou esse pontinho aqui. Aqui é um ponto baixo, uma corrente, olha, ele ficou bem parecido com o ponto alto. Agora, eu vou caminhar aqui para o próximo ponto, vou fazer um ponto baixo e uma corrente, que vai fazer a vez do ponto alto. Volto no mesmo lugar e faço outro ponto, que é o meu aumento. Uma corrente. Agora, eu vou fazer as hélices. Nosso tapete tem 6 hélices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas são feitas da mesma forma. No primeiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no último ponto, 2 pontos altos. Uma corrente. A mesma coisa eu vou fazer no próximo. Um ponto alto no primeiro ponto. Um ponto alto no próximo ponto. E 2 pontos altos no último ponto. Em todas as carreiras, será dessa forma. Um ponto alto em cada ponto e 2 pontos altos no último ponto. Vou fazer aqui as minhas outras hélices e já volto com vocês. Fiz as minhas hélices, a primeira está incompleta, eu vou terminar ela quando terminar a carreira. Então, cada grupinho aqui ficou com 4 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hélices. Já fiz a minha correntinha, agora eu vou para a parte reta, que é bem simples também. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto. Uma corrente. Pulo um ponto, vou no próximo e vou fazer um ponto alto. Uma corrente.
pulo a correntinha, vou no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo a correntinha, vou no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto. Então, é bem simples, tá? Um ponto alto, uma corrente, sempre pulando um ponto de base. Vou fazer assim até chegar aqui, que é o último ponto da nossa parte reta. Terminei aqui a parte reta, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Confere aí para ver se o seu está igual. 16 pontos altos separados por uma correntinha. Já fiz a minha correntinha para passar para a parte oval. Vamos fazer aqui a hélice. Um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no próximo ponto e 2 pontos altos no último ponto. Sempre será assim. Uma correntinha, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e 2 pontos altos no último ponto. Então, gente, é só repetição. As minhas videoaulas estão ficando muito grandes. Uma correntinha. É só repetição. Então, aqui, olha, vamos fazer nas 6 hélices, são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 6 vezes eu vou fazer esse mesmo procedimento que eu fiz aqui. Depois, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto alto, tá? Então, vou fazer a minha carreirinha todinha e volto com vocês. Fiz da forma como eu falei com vocês, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hélices, ponto sobre ponto e 2 pontos altos no último ponto. Cheguei na parte reta, fiz aqui os meus pontos altos, ficamos com a mesma quantidade do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, vou terminar aqui aquele primeiro grupinho que nós fizemos, que estão faltando 2 pontos. Venho aqui, faço o primeiro ponto e o segundo ponto. Vou lá na correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou para a próxima carreira da mesma forma. Caminho com um ponto baixo, uma corrente. No mesmo lugar, faço outro ponto alto, que é o meu aumento. Uma corrente. Ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Não precisa nem contar. Ponto sobre ponto. Chegou aqui no último ponto, vou fazer 2 pontos. Começamos com 3 pontos, depois 4 e agora temos 5. E assim vai aumentando de 1 em 1. Uma correntinha, ponto sobre ponto. E no último ponto eu faço 2 pontos. Vou fazer aqui as minhas hélices. Eu chamo isso aqui de hélice, porque vai abrindo como se fosse uma hélice de ventilador mesmo, né? Então, eu vou fazer aqui esses 3 que estão faltando e volto quando chegar na parte reta. Fiz todas as minhas hélices, cheguei aqui na parte reta, fiz a minha correntinha e agora aqui também é muito simples, ponto sobre ponto. Um ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto na correntinha. Um ponto alto no ponto alto e um ponto alto na correntinha. Se você quiser, pode abraçar a correntinha assim, tá?
É que eu já tô acostumada a pegar na própria correntinha. Então, aqui na parte reta é só isso. Ponto alto sobre correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Então, vou fazer até chegar aqui no meu último ponto alto e volto com vocês. Fiz ponto alto em toda a minha parte reta, já fiz a minha correntinha e cheguei novamente aqui nas hélices. Então, é ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, e no último ponto eu faço 2 pontos. Uma corrente e repito tudo de novo. Então, gente, vou fazer as minhas 6 hélices. Vou chegar aqui do outro lado, na parte reta, vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. E volto com vocês pra gente encerrar a carreira. Terminei aqui a minha carreira, na parte reta. Já tô chegando aqui na parte oval, para terminar a carreira com vocês. Então, o início e o final de todas as carreiras serão da mesma forma. Eu venho aqui, faço o primeiro ponto, que estão faltando, né? Os pontos que ficaram faltando. Ficaram faltando 3 pontos. Vou lá na minha correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Então, a gente encerra a carreira dessa forma. E para iniciar outra, eu caminho para o próximo ponto, faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Então, todas as carreiras vão começar e terminar da mesma forma. Quando eu voltar para terminar, vou fazer um ponto aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Aqui eu tenho 5, na próxima terei 6. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos. Já tem 2 aqui. Uma correntinha e vou fazer as hélices da mesma forma que eu já venho fazendo com vocês. Vou fazer até chegar aqui. Fiz todas as minhas hélices, ponto sobre ponto e 2 pontos no último ponto. Fiz minha correntinha para passar para a parte reta. Agora, nós vamos repetir essa segunda carreira. Então, fiz a minha correntinha, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto. Uma corrente. Então, gente, essa carreira é a repetição da segunda carreira. E nós vamos fazer agora carreiras repetitivas. Eu vou fazer um total de 8 carreiras. Então, aqui eu já estou na 4ª carreira, que é essa carreira de pontos, vamos chamar de carreira aberta, e essa carreira fechada. Então, eu tô aqui na 4ª carreira, que é a carreira aberta. Eu vou fazer mais uma carreira fechada, mais uma carreira aberta, mais uma carreira fechada e mais uma carreira aberta. E vou terminar na carreira aberta. Vou ficar com 8 carreiras contando a partir dessa daqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou repetir. Carreira fechada, carreira aberta, carreira fechada, carreira aberta. Ok? Aqui nas hélices, sempre da mesma forma, ponto sobre ponto e 2 pontos no último ponto. Aqui, para iniciar e terminar a carreira, se você tiver dúvida, volta o vídeo, que é sempre da mesma forma, tá? Só vai aumentando o número de pontos que tem do lado de cá, ok? Então, vou fazer minhas 8 carreiras, vou fazer as carreiras que estão faltando,
e volto com vocês. Agora eu vou fazer uma carreira de pontos altos, somente pontos altos. Então, vou começar aqui, pode ser em qualquer lugar. Vou começar aqui, vou fazer um ponto baixo, uma corrente, que faz a vez do ponto alto. Na corrente, vou fazer um ponto alto, como a gente já estava fazendo anteriormente. No ponto alto, um ponto alto. Na corrente, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Na corrente, um ponto alto. Cheguei aqui na parte oval e a mesma coisa, ponto alto sobre ponto alto. Aqui na hélice, nós também teremos que fazer o nosso aumento. Só que eu não vou fazer o aumento lá no último ponto, como a gente vem fazendo. A gente vem fazendo aumento aqui, sempre no último ponto. Dessa vez eu não vou fazer aqui, porque eu acho que fazendo aumento aqui, colocando ponto alto aqui nessa correntinha, fica muito ponto junto. Então, eu vou fazer o aumento nesse ponto aqui, olha. Contando 3. 1, 2, 3. Vou fazer o aumento nesse ponto aqui. Então, já tô chegando nele. Cheguei aqui, faço meu aumento. 2 pontos no mesmo lugar. E continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vou fazendo ponto alto. Na correntinha, ponto alto. Aqui que eu fiz o arremate, por isso que tá assim um pouquinho difícil de introduzir a agulha. Aqui foi onde eu fiz também o arremate, passei o fio por aqui. Então, ponto alto sobre ponto alto. Então, essa carreira é muito simples. Ponto alto sobre ponto alto sobre correntinha. E na hora de fazer o aumento da hélice, vai fazer no terceiro ponto, contando daqui para lá. 1, 2, 3. Ok? Então, vou fazer o meu e já volto. Cheguei aqui ao final, vou fechar minha carreira com um ponto baixíssimo aqui na correntinha. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. É uma carreira opcional. Eu não vou aumentar, nem vou diminuir nenhum ponto. É ponto sobre ponto. Eu gosto de fazer essa carreira porque eu acho que dá mais firmeza para a próxima carreira, que é a carreira de vezinho. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma correntinha mais folgadinha, que vai fazer a vez do ponto baixo. E vou fazer pontos baixos. Apenas isso, ponto baixo sobre ponto alto. Se você quiser fazer, você pode fazer ou não. Mas se você for fazer, deixe os seus pontinhos frouxinhos. Não aperte muito seus pontos, porque não tem aumento nessa carreira. Se você apertar esse ponto, vai emborcar o trabalho, tá bom? Então, vou fazer a minha e já volto. Fiz o meu último ponto baixo e não fechei a carreira com ponto baixíssimo. Eu cortei o meu fio e vou puxar. Vou fazer um fechamento aqui diferente. Venho aqui com a minha agulha de trás para frente, aqui aquela correntinha que a gente fez para iniciar a carreira. Aqui o primeiro ponto baixo. Eu venho aqui no ponto baixo, pego essas 2 alcinhas do ponto baixo e levo meu fio lá para trás. Agora, olha, eu vou vir aqui, olha, de onde está saindo o fio, olha. O fio está saindo daqui. Eu vou vir aqui, só que de trás para frente, e vou puxar o meu fio lá para trás também. Aí, eu vou ajustar. Olha, ficou tudo igualzinho. Venho aqui atrás, puxo meu fio para baixo. E depois eu vou arrematar. Olha como fica. Fica tudo igualzinho. Agora, vamos fazer a carreira de vezinho. Antes de fazer essa carreira, nós vamos fazer 2 marcações.
O nosso tapete, ele tem 6 hélices. Então, são 3 para cada lado, né? 3 hélices para um lado e 3 hélices para o outro. Essa correntinha aqui marca o meio do nosso trabalho. Então, nós vamos seguir essa correntinha aqui, olha, para o ponto que está em cima dela e depois o ponto baixo que está em cima do ponto. E vou marcar aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Esse ponto do meio que marca a metade do tapete, essa correntinha, vem aqui no ponto e marco. Pronto. Vou pegar o meu fio verde da mesma forma. Venho aqui no ponto anterior que a gente marcou, aqui tá o ponto marcado, venho no ponto anterior, vou fazer um ponto baixo. E uma corrente que vai fazer a vez de um ponto alto. Vou fazer mais 2 correntes de separação. Volto aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Então, eu fiz um Vzinho. Vou pular esse ponto que tá marcado. Vou no próximo e vou fazer outro Vzinho. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Agora, eu vou pular 2 pontos. Aqui nós pulamos apenas um ponto, que é esse ponto que nós marcamos. Mas, a partir de agora, eu vou pular 2 pontos. Então, vou pular 1, 2 e venho no terceiro. E faço meu Vzinho. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Novamente, pulo 2 pontos. 1, 2, venho no terceiro, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Então, eu vou fazer isso nos meus Vzinhos, pulando 2 pontos e pegando no terceiro, até chegar na outra marcação, que a gente fez lá do outro lado. E aí, eu volto com vocês. Cheguei aqui no outro marcador e, olha, eu fiz o último Vzinho no ponto anterior ao marcador, igual a gente fez lá do outro lado. Então, bateu certinho a nossa conta. Vou pular esse ponto que tá marcado, apenas um ponto, vou no próximo e vou fazer o meu Vzinho. Então, nessa carreira de Vzinho, nós vamos pular 2 pontos, olha, a partir daqui eu já vou pular 2 pontos. 1, 2, venho no terceiro. E faço meu Vzinho. Novamente, vou pular 2 pontos, venho no terceiro. Então, como eu estava falando, na carreira de Vzinho, nós vamos pular 2 pontos por toda a nossa volta, exceto onde nós colocamos o marcador. Então, por 2 vezes, desse lado e lá do outro lado, nós vamos pular apenas um ponto, tá bom? Então, vou terminar aqui minha carreira de Vzinho, pulando 2 pontos e volto com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira, vou vir aqui na primeira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou puxar o meu fio e cortar. Agora, eu jogo esse barbante lá para trás para arrematar. Depois eu vou arrematar. Agora, eu vou fazer minha carreira de tulipas. Pego meu fio da mesma forma, venho aqui em qualquer espaço de Vzinho, vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Volto no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto pela metade. No mesmo lugar, outro ponto alto pela metade. Fiquei com 3 laçadinhas, fecho tudo. Vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pro próximo Vzinho, vou fazer um ponto alto pela metade,
mais um ponto alto pela metade, mais outro ponto alto pela metade. Fiquei agora com 4 laçadinhas, fecho tudo. Aqui eu fiz 3 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas. Vou para o próximo espaço e faço a mesma coisa. Um ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade e outro ponto alto pela metade. Agora eu fecho tudo. 3 correntinhas. Então, vou fazer isso por toda a minha volta. Cheguei aqui ao final, fiz minhas 3 correntinhas. Agora eu vou introduzir a minha agulha, olha, nessas 3 alcinhas aqui, olha. 1, 2, 3. 3 alcinhas. Puxo o meu fio e fecho com um ponto baixíssimo. Puxo meu fio novamente e vou cortar. Agora, eu vou levar esse fio lá para trás. Olha, eu venho aqui nessa correntinha, de trás para frente, puxo meu fio e levo ele lá para trás, olha. Fica um acabamento mais bonitinho aqui na frente. E aí, eu vou arrematar. Agora, antes de fazer a próxima carreira, nós vamos fazer uma marcação. Não é difícil, é bem simples. Aqui temos aquela correntinha, olha, que separa a parte reta da parte oval. Desse lado também tem aquela correntinha que separa a parte reta da parte oval. Em cima dessa correntinha, olha, se você for subindo, tem uma tulipa. No seu também vai ter. O seu vai estar igualzinho o meu. Aí, você vai contar um espaço depois da tulipa, 2 espaços depois da tulipa. E aí, você coloca o seu marcador ou um pedacinho de fio. Então, depois da tulipa, vai contar 1, 2. E do lado de cá, a mesma coisa, olha. Em cima daquela correntinha, olha, tem uma tulipa. Você vai contar 1, 2 e vai colocar o marcador. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços entre os marcadores, sem contar onde está o marcador. Sem contar onde está o marcador, nós ficamos com 12 espaços. Nesses 12 espaços, nós vamos fazer 3 pontos altos. E depois, aqui na parte oval, nós vamos distribuir os aumentos, tá? Mas a gente vai fazer isso tudo junto. Então, eu venho aqui no primeiro espaço, depois do marcador, o marcador não conta. Aqui no primeiro espaço, depois do marcador, vou colocar o meu fio, fazer um ponto baixo e uma corrente que faz a vez do ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com 3. Sem fazer correntinha, eu já vou para o meu próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. Vou no meu próximo, faço 3 pontos altos. Essa parte aqui eu não vou fazer com vocês, porque é bem repetitivo, tá? A parte reta, aqui, são 12 espaços de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus 12 espaços, e aí eu volto com vocês para a gente fazer a parte oval. Fiz 3 pontos altos nesses 12 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, eu vou passar para a parte oval. Aqui no meu primeiro espaço da parte oval, eu vou fazer 4 pontos altos. Então, vou chegar o marcador para cá e vou fazer 4 pontos altos. Quatro. Vou para o próximo espaço e vou fazer novamente 4 pontos altos.
Então, eu fiz por 2 vezes 4 pontos altos. Agora, no próximo, eu vou fazer 3 pontos altos. Vou para o próximo espaço e vou fazer 4 pontos altos. Vou no próximo e vou fazer 4 pontos altos. Vou para o próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Vou no próximo e vou fazer 4 pontos altos. Vou no próximo, vou fazer 4 pontos altos novamente. Vamos rever o que fizemos até agora. 2 vezes 4 pontos, 1 vez 3. 2 vezes 4 pontos, 1 vez 3. 2 vezes 4 pontos, novamente, vamos fazer 3. No próximo, vamos fazer 4. No próximo, vamos fazer 4. Chegamos aqui na metade do nosso tapete, lembram? Olha, as 3 hélices para um lado, 3 hélices por outro, aquela correntinha, olha. Estamos bem na metade do nosso tapete. E aqui, nessa correntinha aqui da metade do nosso tapete, nós vamos fazer 3 pontos. Então, gente, não é difícil esse aumento, ficou bem simples, na verdade, olha. Por 2 vezes, eu faço 4 pontos, 1 vez 3. 2 vezes 4 pontos, 1 vez 3. 2 vezes 4 pontos, 1 vez 3. 2 vezes 4 pontos, 1 vez 3. Tá bem repetitivo, né? E agora, do lado de cá, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, parei aqui 1 vez, 3 pontos altos. Então, agora eu vou fazer 2 vezes 4 pontos altos. Então, vamos lá. 2 vezes 4 pontos altos. E 2. 2 vezes. 1 vez, 3 pontos altos. Eu ia fazer tudo como vocês, mas eu acho que não tem necessidade, porque tá bem fácil, né, gente? Olha, tá bem fácil. Então, vou fazer 2 vezes 4 pontos altos, 1 vez 3 pontos altos. 2 vezes 4 pontos altos, 1 vez 3 pontos altos. 2 vezes 4 pontos altos. Termina aqui, onde está o marcador, aqui também 4 pontos altos, tá?
Então, eu vou fazer o meu, para o vídeo não ficar tão grande, e volto com vocês. Fiz da forma como eu falei com vocês, 2 vezes 4 pontos altos, 1 vez 3, 2 vezes 4 pontos, 1 vez 3, 2 vezes 4 pontos. Cheguei novamente na parte reta. E aqui são 12 espaços de 3 pontos altos. Então, eu já venho aqui, olha, o marcador tá aqui, eu já venho aqui, que tá o fio que eu arrematei, e vou fazer os 3 pontos altos. E vou fazer 3 pontos altos por 12 vezes. A gente já fez essa parte lá do outro lado. Então, é repetição. Vou fazer aqui os 12, nos 12 espaços, 3 pontos altos. Aí, a partir do marcador, eu já começo a fazer 4, 4. 4, 4, 3. 4, 4, 3. 4, 4, 3. 4, 4, 3. 4, 4, 3. 4, 4, 3. 4, 4, 3. 4, 4. Ok? Então, eu vou fazer a minha carreira. Vou terminar ela, vou fechar aqui na minha correntinha. A gente já fez isso nessa carreira aqui, olha. Nessa carreira de pontos altos. Quem não lembra como se fecha, volta aqui, olha, que é a mesma coisa nessa carreira de pontos altos aqui. Vou fechar minha carreira e vou fazer mais uma carreira de pontos baixos, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Da mesma forma. Então, vou terminar minha carreira de pontos altos e vou fazer a minha carreira de pontos baixos, que também é opcional. Você faz se você quiser, tá? Da mesma forma que essa aqui. Ponto sobre ponto, sem diminuição, sem aumento. E volto com vocês para a gente iniciar o bico. Pronto, fiz a minha carreirinha de pontos baixos, olha. E agora eu vou fazer o bico. Você pode começar por qualquer lugar. Eu gosto de começar aqui pela parte reta. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui nesse ponto. Vou puxar o meu fio. Fio do arremate que tá aqui. Passar essa parte aqui por cima para travar ele. Vou fazer uma correntinha que faz a vez do ponto baixo. E vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos. Vou agora ele lá para trás. 2, 3, 4, 5 e 6. 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, vou fazer um ponto baixo e vou fazer uma sequência de 7 pontos baixos. Aqui eu fiz 6 porque o último eu vou fazer quando terminar a carreira. Mas a sequência é de 7 pontos baixos. Então, fiz 3, 4, 5, 6 e 7. 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5. No quinto ponto, eu faço um ponto baixo e uma sequência de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, vou fazer minha sequência. Então, a carreira toda é somente isso. 7 pontos baixos, 5 correntinhas. Pula 4 pontos, vem no quinto, 7 pontos baixos. Então, vou fazer isso por toda a minha carreira. Chegando aqui ao final, eu vou contar 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto, vou fazer o meu ponto baixo.
Completei aqui a sequência de 7, que a gente tinha feito apenas 6. Agora, eu venho aqui no ponto, nessa correntinha que eu subi, que fez a vez do ponto baixo, e vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, vou subir uma correntinha, que vai fazer a vez do ponto baixo, e vou fazer mais 4 pontos baixos. Vão ficar 5 pontos. 2, 3, 4 e 5. Agora, sem fazer correntinha, eu vou vir aqui nessa alcinha de 5 correntinhas e vou fazer 9 pontos altos. 1, 2, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Vou pular o primeiro ponto, vou no segundo ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto baixo. Vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. Novamente, sem fazer correntinha, vou para o próximo espaço de correntes e vou fazer 9 pontos altos. E 9. Sem fazer correntinha, eu vou pular o primeiro ponto, vou no segundo e vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos. Então, essa carreira também é bem simples. 4 e 5. Eu sempre vou pular o primeiro e o último ponto, que vão ficar sem fazer. Então, vou fazer isso por toda a minha carreira. Cheguei aqui onde iniciamos, vou vir aqui naquela correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar até o terceiro ponto. Então, faço um ponto baixíssimo nesse ponto e um ponto baixíssimo no próximo ponto. Já cheguei ao terceiro ponto. Aqui eu vou fazer uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. Uma corrente. Vou pro próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente. Vou pro próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente. Vou no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Sem pular nenhum ponto, eu vou fazer pontos altos em todos os pontos, separado por uma corrente. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Cheguei aqui no último ponto alto. Depois do último ponto alto, eu não vou fazer corrente. Aí, eu venho aqui no terceiro ponto baixo, 1, 2, 3, e faço outro ponto baixo. Para passar para o próximo grupinho de pontos altos, eu também não vou fazer corrente. Eu vou direto e faço o meu ponto alto. Agora sim, eu faço uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, vou fazer aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui ao final, venho naquela correntinha que eu subi, que fez a vez do ponto baixo, e fecho com um ponto baixíssimo. Puxo meu fio e corto. Vou levar esse fio lá para trás para arrematar. Agora, vamos fazer a última carreira. Da mesma forma, eu pego o meu fio, dessa forma, venho aqui no meu primeiro espaço de correntinha, vou fazer um ponto baixo. Seguro esse fio, senão ele vai desmanchar. Vou fazer 2 correntes, agora eu já posso soltar o meu fio.
Venho aqui no ponto baixo, nessas duas alcinhas do ponto baixo, e vou fazer outro ponto baixo. Fiz aqui um picô. Vou pro próximo espaço, vou fazer um ponto baixo, duas correntes, eu vou fazer picô de duas correntes. Se você quiser, pode fazer um picô de 3 correntinhas, tá? Volto aqui no meu ponto baixo, nessas duas alcinhas, e faço um ponto baixo. Novamente, vou pro próximo espaço, faço um ponto baixo, duas correntes, venho nas minhas duas alcinhas e faço outro ponto baixo. Então, eu vou fazer picô, ponto baixo com picô, até o penúltimo ponto. Pronto, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picôs. Agora, cheguei aqui no meu último espaço de correntinha, vou fazer apenas um ponto baixo, e não faço picô. Ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer um trançado aqui. Vou dar 2 laçadas na agulha. Venho aqui no primeiro ponto baixo daquela minha sequência de 7 pontos baixos. Venho aqui no primeiro ponto baixo. Eu vou entrar com a minha agulha no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo. Olha, o ponto baixo foi feito aqui, olha. Eu vou entrar aqui nesse mesmo lugar. Só que de trás para frente. Puxo meu fio, alongo, tiro 2, alongo, tiro 2. Ficou 2 lá na minha, 2 laçadinhas na minha agulha. Vou deixar elas lá. Laço meu fio 2 vezes novamente. Agora, eu vou lá no último ponto. E vou pegar aqui, ó, onde ele foi feito, no mesmo lugar. Dessa vez, eu vou de frente para trás. Puxo meu fio, alongo. Tiro 2, alongo, tiro 2. Agora, eu fiquei com 3 na agulha. E aí, eu tiro tudo. Volto aqui, olha, venho aqui atrás, naquela primeira correntinha, ó, e faço um ponto baixo, 2 correntes e o meu picôzinho. E vou fazer os picôs tudo de novo. Vou fazer aqui os meus picôs e volto com vocês pra gente fazer mais uma vez esse trançado aqui. Pronto, fiz os meus 7 picôs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer novamente esse detalhe aqui. Então, laço 2 vezes, venho aqui no meu primeiro ponto baixo, de trás pra frente, olha. Eu não consigo pegar de frente pra trás, olha. Então, por isso que eu pego de trás pra frente. Puxo meu fio, alongo, tiro 2, alongo, tiro 2. Fiquei com 2 lá na minha agulha. Laço novamente 2 vezes, venho aqui no último ponto, no mesmo lugar que ele foi feito, puxo meu fio, alongo, tiro 2, alongo, tiro 2. Fiquei com 3, agora eu tiro tudo. Venho aqui na primeira correntinha, faço ponto baixo, 2 correntes e o meu picôzinho. Então, essa carreira é somente isso, tá? Somente isso. Então, se ficou alguma dúvida, volta o vídeo. Eu fiz 2 vezes com vocês, bem devagarzinho, tá? E vou fazer o meu e volto com vocês para encerrar nossa carreira. Cheguei aqui ao final, fiz o meu último detalhe. Venho aqui naquele primeiro ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo. Aí, eu corto meu fio, já cortei o meu, e vou levar esse fio lá para trás, para arrematar.
E assim nós finalizamos o nosso tapete. Aí está nosso tapete finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí na descrição do vídeo, que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.